o que significa ser amigo, né? Na semana passada nós tínhamos conversado um pouquinho sobre uma mudança de paradigma, né? Como aprender a orar como os homens e as mulheres do passado, e a gente viu muito sobre qual é a vontade de Deus, como orar de acordo com a vontade de Deus. E esse assunto vai juntar um pouquinho mais com o que a gente vai falar hoje, porque tem tudo a ver com relacionamento. De você sabe a vontade do outro quando você tem um relacionamento com esse outro. E aí a primeira pergunta que eu vou fazer aqui para vocês é: pensa agora, não é nem uma pergunta, né? Uma suposição aqui. Pensa agora na pessoa que é seu melhor amigo. Pensou? Seja homem, mulher, enfim, seu melhor amigo. Quando essa pessoa liga para você sem aparecer o. Imagina que seu celular tá com restrito aqui, não aparece o número da pessoa. Se a pessoa liga para você, você reconhece quem é pela voz ou não? A pessoa que é seu melhor amigo. Sim? Com certeza. Tá. E quando vocês estão pessoalmente um com o outro? Se você é melhor amigo, significa que vocês tiveram muitos momentos juntos, né? Pra construir essa amizade. Quando você tá de frente, assim, com seu melhor amigo, e ele faz aquele olhar, assim, você sabe o que essa pessoa tá pensando? Sim ou não? Sim, né? E quando vocês dois olham para uma coisa, um acontecimento, os pensamentos se batem, assim, tipo, no sentido, ah, pensei igual você, ou tipo, vocês só se olham. É muito legal esse tipo de relacionamento, né? É muito legal ter essa conexão dessa forma, a ponto de, tipo, eu só olhei para você e sei o que você está pensando. Tipo, aqui em casa também acontece isso às vezes, assim, né? O William dá um passo, eu falo, tá aqui o que você tá procurando. Ou ele vem falar, ah, de Adriana, e eu falei, a resposta é essa. Por que que isso acontece? Porque você convive tanto com a pessoa, e isso acontece com os amigos também, né? Eu e a Dai já teve muitas experiências assim, por exemplo, pessoalmente, né? Você convive tanto com essa pessoa que você sabe os gostos dela, você sabe como ela pensa sobre as coisas, qual é a opinião que ela tem, mesmo que seja diferente da sua, você sabe qual é a opinião que ela tem. Né? Você consegue até imaginar se você vai comprar uma coisa e quiser perguntar para essa pessoa, o que que você acha disso? Que nem aquelas pessoas, sei lá, tá num novo relacionamento, ou terminou o relacionamento e tá pensando em voltar com o ex. Aí você vai pro melhor amigo e pergunta: então, aconteceu isso, mas tô pensando em voltar. Aí só falta o amigo dar um peteleco na cabeça e fala: vai partir pra outra, outra pessoa, porque você não tá vendo que isso não tá te fazendo bem? Ou se for algo positivo, não, ele dá um incentivo, né? O amigo de verdade, ele é aquele que ele está feliz com você nos momentos felizes e ele também chora com você nos momentos tristes. E você com o seu amigo de verdade? Você também é dessa forma? E aí, eu quero fazer a gente refletir nisso em relação a Deus. Porque é muito fácil falar que nós temos um amigo em Deus. Que nós, é, assim como na música que tocou aqui no início, e que a gente já ouviu várias vezes, né? Ó, que amigo em Cristo temos. Mas será que de verdade a gente tem Deus, tem Cristo como amigo, assim como você tem como amigo essa pessoa que você pensou aí no início? E eu É pergunto mais, interessante isso. pode falar, Desculpa cortar, Drica, pode mas é falar. interessante isso, porque a gente leva a Deus, e claro que a gente precisa ter esse respeito, essa reverência, porque ele é Deus, mas quando a gente, algumas vezes, quando a gente faz isso, a gente deixa ele distante de nós, né? Tipo, ah, é Deus, lá não é Deus, é. E na verdade é o que você falou, né? Ele é o nosso amigo, ele precisa, o que ele quer, né? Uma das coisas que ele mais anseia é ser o nosso, é que nós sejamos amigo dele, né? Porque ele é nosso amigo já. Mas e aí, nós, né? Exato. E outro ponto, por exemplo, se eu faço uma coisa muito errada, eu vou usar aqui meu exemplo de mim com a Dai, porque a gente tem amizade já há alguns anos aqui, né? Se eu faço alguma coisa errada, Dai, você vai deixar de ser minha amiga por conta disso? Não, eu não vou deixar de ser sua amiga por conta disso. O que vai acontecer é a gente sentar e ter uma conversa, né? Tipo, ô, Drica, você vacilou, hein, meu? Pelo amor de Deus. Como já aconteceu algumas vezes no caso de você comigo, né, Odar? Tá enlouquecida? Mas, não, jamais.
E por que que eu tô perguntando isso? Porque, às vezes, o fato da gente não colocar Deus também numa posição de amizade nossa, de ter um relacionamento com Ele tão próximo, a gente às vezes se coloca, poxa, eu errei, Deus não quer mais saber de mim. E não, Ele quer saber de você. Ele quer estar perto de você e Ele quer te ajudar a passar por isso. Assim como a Dai falou, eu vou sentar com você, a gente vai conversar sobre esse assunto. Peraí, não tá legal. Da mesma forma, Deus ele não vai te largar, Ele não vai te deixar de lado. Ele quer sentar com você e falar, vamos, filho, vamos conversar. Olha só, e se for dessa forma em vez dessa? E se você tivesse agido dessa forma em vez dessa? Quer E falar, Dai? isso é tão interessante porque, assim, trazendo aqui para a vida real mesmo, quantas e quantas vezes a gente mesmo já não sentou e falou, poxa, Drica, olha, fiz assim, fiz assado, e quantas vezes essas conversas difíceis não serviram para que a nossa amizade ficasse ainda mais forte, né? Para que o nosso laço ficasse ainda maior, assim, e mais, eu vou dizer concreto. Fugiu a palavra agora, mas eu vou usar a palavra concreta, sabe? E com Deus não é diferente, né? Exato. É essa a essência do que eu quero trazer aqui, que é o capítulo 3, que fala sobre andar com Deus em oração, né? O que significa ser amigo. E aí, assim, o nosso relacionamento com Deus devia ser assim, igual, igual não, melhor, do que um relacionamento que a gente tem com essa pessoa aí que você pensou. Ela até coloca aqui que ele, né, Deus, ele deseja habitar em nós por intermédio de quem? Do Espírito Santo, do seu Espírito. E ele quer fazer parte da nossa vida diária. Então, se a gente se conhece de verdade, por exemplo, eu conheço de verdade todos vocês. Eu não preciso, toda vez que eu vou falar com vocês, me apresentar. Oi, eu sou a Adriana. Eu fiz isso, isso, isso. Eu sou assim, assim, assim. Não, porque você já me conhece. E quem ainda me conhece mais intimamente sabe ainda mais detalhes de quem eu sou, de como eu me comporto. E da mesma forma, eu não preciso toda vez que eu vou me chegar a Deus ficar me apresentando. Oi, Senhor, aqui sou eu, a Drica. Eu sou assim, assim, assim. Não, porque a ideia é que você tenha um relacionamento de fato com ele, um relacionamento verdadeiro, um relacionamento íntimo, né? E da mesma forma como você reconhece a voz do seu amigo que você pensou, amiga, Deus reconhece a nossa voz, e se Deus reconhece a nossa voz, a gente deveria também reconhecer a voz dele, porque a amizade é uma via de mão dupla. Não sei se vocês já passaram por experiências de que você considera a pessoa sua amiga, mas a pessoa não te considera amiga dela. Assim, com a mesma força, né? Com a mesma intensidade. Será que às vezes a gente não está sendo assim? Eu vou usar essa palavra, mas ela é forte demais até para isso. Mas será que a gente está sendo meio hipócrita, assim, com Deus? Tipo, ele tem uma amizade verdadeira comigo, mas será que eu tenho uma amizade verdadeira com ele? E aí é um primeiro ponto para a gente refletir. Como que eu vou saber se eu estou tendo uma amizade assim com ele? De acordo de como é o seu relacionamento. Você reconhece a voz de Deus? Você sabe o que ele gosta, o que ele não gosta? Você sabe o que ele deseja fazer? Por exemplo, seu relacionamento é tão próximo com Deus. Eu dei o exemplo de, sei lá, se eu for numa loja comprar algo, digamos que eu quero comprar uma roupa, e aí eu chego ali para Dai e falo: Olha, Dai, tô pensando em comprar isso aqui, o que que você acha? A Dai já conhece vários dos meus gostos, de jeito, ela vai falar: Nossa, isso é super legal. Fala: Não, isso aí não tem nada a ver com você. Isso aí não orna, não faz sentido. Ah, isso é fácil assim dela falar para mim. E eu conseguir ouvir porque eu tenho um relacionamento com ela. Agora, se vier Deus, você está ali, a gente está falando sobre oração. E muitas vezes a gente pensa que orar é só ajoelhar e, e falar com Deus. E não, orar é conversar com Ele. E aí essa conversa, né, tem os seus momentos de reverência, né? Claro, a gente não pode esquecer do Deus Santo que Ele é, mas tem momentos que a gente não tem como, por exemplo, fechar o olho. Por exemplo, se eu estou dirigindo, não tem como eu orar com o olho fechado. Ou se eu estou dentro de uma loja, não tem como do nada eu pegar e ajoelhar ali no meio da loja para poder orar. Então, assim, mas eu consigo falar com Deus através dos meus pensamentos. Então, por exemplo, eu entro numa loja e começo a olhar assim para uma roupa e pensar, nossa, que legal, eu acho que eu quero comprar essa roupa aqui. E aí alguém fala no meu pensamento, falando assim, mas você tem certeza? Porque essa roupa não condiz com isso e com isso e com isso. Esse é o tipo
vou colocar nesse aqui, mas existem outras situações, mas esse é um tipo de relacionamento que você está vivendo bem intimamente com Deus, porque você consegue ouvir ele falando na sua mente através do seu espírito, ou não só na sua mente, né? Através da palavra dele. Quando você está em constante conversa, ele vai lá e te mostra, através do que você está estudando ali na Bíblia, o que ele pensa sobre aquilo. Você vai ouvir a Deus, né? Vai saber o que ele pensa, mas já como que eu vou saber isso? Se eu tenho um relacionamento verdadeiro com ele, se eu sei o que ele pensa através do que eu estudo, do que eu falo ali. E aí, um outro ponto bem importante é a gente pensar, então, como que eu converso com Deus? Porque muitas vezes o que acontece? Como que são as nossas orações? Eu quero que vocês falem, porque senão eu vou ficar aqui falando. Como que vocês acham que, no geral, são as nossas orações? Repetitivas, né? Perfeito. Repetitivas, Aquela Mecânicas, oração né? padrão do café da manhã, almoço e janta e para dormir, né? muito. E olhe lá quando acontece a de dormir, hein? Mas É, a gente fica, Senhor, tu sabes, tu sabes. verdade. E já parou para pensar que a gente é egoísta nas orações? Porque a gente se coloca no centro delas. Tudo envolve a gente. E já parou para pensar que Deus, ele não é um gênio da lâmpada, onde a gente passa uma lista de coisas. Você fala, Senhor, eu quero isso, eu tô pedindo por isso, isso. Um checklist, assim. Eu achei genial essa questão de pensar em como Deus não é um gênio da lâmpada, porque teve uma vez que a Perla, quando ela era, inclusive, membro do coral também, ela uma vez estava em casa corrigindo alguns trabalhos dos alunos dela. A Perla era professora de religião no Colégio Adventista de Cotia. E aí ela tinha passado um trabalho para os alunos onde eles tinham que desenhar o que Deus muito, tipo, de que forma que as pessoas viam a Deus, sabe? Algumas vezes. E alguns deles, não como eles viam a Deus, mas como as pessoas, num geral, tipo, o ser humano, num geral, acabava vendo a Deus com algumas das atitudes que eles tinham. E aí, alguns desenharam o gênio da lâmpada, outros desenharam o mordomo, sabe, assim, eu achei muito forte, porque muitas vezes inconscientemente, às vezes consciente, mas às vezes inconsciente, a gente trata Deus dessa maneira, né? Ele tá aqui para me servir, né? Eu quero isso, então eu vou lá e peço para ele, e pronto. Vai ser tudo do jeito que eu quero, entendeu? E não é bem assim. Não é bem assim. Muito, muito interessante. E aí eu queria trazer para vocês um texto que eu acho que todos vocês já devem conhecer, que é um que está lá no Caminho a Cristo. A ideia disso é lembrar a cada um de nós que Deus ele não é um gênio, né? Um céu que a gente vai entregar ali uma lista para ele responder essa lista, mas que ele de fato deseja ser o nosso amigo. E no Caminho a Cristo a gente lê que a oração é o abrir do coração a Deus como um amigo. E não que isso seja necessário para que Deus saiba quem eu sou, quem você é, quem nós somos, mas para habilitar a mim e a você a receber a Deus. E a oração não vai fazer Deus descer até a gente. Ela vai fazer a gente se elevar até Ele. E a oração, ela faz parte desse processo de relacionamento. Assim como você conversa com quem está do seu lado, assim como eu estou conversando com você, o nosso jeito de conversar com Deus é através da oração. E aí, por exemplo, pense em alguma situação em que você passou por um problemão, assim, algo que está te tirando as paciências. Qual é a primeira pessoa para quem você vai desabafar, ou contar, ou pedir conselho? Muito provavelmente é para quem você tem muita amizade ou muita confiança. E a primeira pessoa para quem a gente deveria de fato fazer isso é quem? Deus. E por que que a gente não faz isso? Porque a gente não tem o mesmo nível de amizade com ele do que a gente tem com essa outra pessoa. E aí, uma coisa que ela disse aqui, que foi até que eu comentei um pouquinho antes, me chamou muito a atenção e isso fica no meu pensamento, né? Que é, uma coisa é dizer que Deus é nosso amigo. Outra coisa bem diferente é ele dizer que somos amigos dele. Se somos seus amigos, isso quer dizer que ele sabe que nós o amamos
e que pode nos confiar o que vai em seu coração. Quando você é amigo de alguém ou quando alguém tem você como amigo, essa pessoa confia em você para desabafar, para te contar as coisas mais íntimas, para poder falar coisas assim que sejam coisas assim que estão no coração dela e que ela precisa de alguém para poder conversar e ajudar a descobrir um caminho, né, em relação àquilo. E aí eu volto naquela pergunta: será que a gente não se diz amigo de Deus, mas será que Deus pode se dizer que é nosso amigo? Porque da mesma forma como a gente pode se desabafar com ele, será que ele pode ter esse nível de amizade com a gente para desabafar com a gente também? E aí parece meio estranho, né, falar isso, mas qual que é a... Eu quero que vocês abram no texto que está lá em Tiago 2:23. E quem puder ler, seria muito legal. Aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Ele foi chamado amigo de Deus. Imagina você ser conhecido por, olha, a Mel é amiga de Deus. Todo mundo te conhece por isso, Mel. Você é amiga de Deus. Quem te deu esse rótulo? Foi você? Foi Deus, porque se você é amiga dele, é porque ele disse que você é amiga dele. Faz sentido? Com certeza, né? E é algo muito grandioso, né? Porque esse reconhecimento, quando você é amigo de Deus, não é porque você está falando que você é amigo de Deus. É alguém relatando aqui que Abraão foi amigo de Deus. Então, é testemunho de pessoas que viveram, que viram isso, que ele era amigo de Deus, né? E é Exato, mais ou menos isso que pode acontecer conosco, né? É o que a gente exato, quer que aconteça. exato. Isso é muito interessante, porque Deus e Abraão eram tão íntimos que o que aconteceu antes da destruição de Sodoma e Gomorra? Deus falou lá para Abraão: olha, vou destruir aquelas cidades ali, porque está acontecendo isso, 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 isso. E Abraão foi e falou o quê? Mas, Senhor, e se você encontrar tantas pessoas que são fiéis a ti ali, você ainda vai destruir a cidade por amor a essas pessoas, por conta dessas outras pessoas, sendo que tem essas que te amam? E aí Deus fala: bom, se eu encontrar tantas pessoas assim, eu não vou destruir a cidade. E aí Abraão vai falar: mas Senhor, e se acontecer de você. Aí ele vai diminuindo o número, né? Se não for X, for meio X, você ainda vai destruir a cidade? E Deus fala: não, se eu encontrar meio X, eu não vou destruir a cidade. E vai ter nessa conversa. E assim, quando a gente lê essa história de primeira, parece que, tipo, Abraão tá sendo muito ousado, né? Olha que petulância de ir lá e falar para Deus, tá? Se você achar tantas pessoas. Mas por que que ele podia fazer isso? E por que que Deus foi conversar com Abraão sobre o que ele ia fazer? E por que que Deus deu ouvido ao que Abraão falou? E aí vem aquele ponto de conhecer a vontade de Deus. Abraão sabia que o desejo de Deus é salvar as pessoas, tanto que ele criou uma aliança e usou Abraão para essa aliança. Então não faz sentido, Senhor, se você está falando que você vai ter uma geração, quer salvar as pessoas e tal, e colocando nisso e você está querendo destruir, como vai ficar ali o seu nome perante a sociedade? E esse tipo de conversa você só tem Perfeito. com quem você tem intimidade. E é interessante que Abraão coloca, né, nessa história. E se achar alguém bom lá, né? 20, e se tiver 10, se tiver uma, e ele coloca isso para Deus, porque ele sabe que Deus vai amar uma pessoa, né, que merecer. Sim, E o nível do conhecimento que Abraão tinha, né, do amor de Deus, né? E ele sim, E realmente relata exatamente isso. é interessante, pegando o gancho aí do que vocês falaram, porque realmente, né, Deus, ele fala com Abraão ali, e Abraão fala assim, mas Senhor, tá, o que o povo vai pensar do Senhor? O que as nações vizinhas vão pensar? Vão falar assim que o Senhor tirou o povo de lá para matar eles, não deixou eles morrer no Egito, para matar no deserto? Ah, Senhor, vamos pensar mais um pouquinho nisso aqui? isso no de Moisés, né? Ah, perdão, isso mesmo, isso mesmo. Que era a história que eu ia entrar agora, né? Tem o
dá sucesso, tá aí na linha do Apocalipse. Mas é bem isso. Quando a gente vai para a história de Moisés, é outra pessoa que a gente viu, assim, claramente na Bíblia que tinha um relacionamento tão íntimo com Deus a ponto do quê? De falar face a face com ele. Quando você vai lá em Êxodo 33, no verso 11, está falando aqui: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Então, o relacionamento que Moisés tinha com Deus era muito íntimo também, muito próximo, a ponto do quê? Quando Deus estava lá no monte com Moisés, que seria aquele momento que ele ia entregar as tábuas da lei e tudo mais, o povo já tinha passado por muita coisa, né? Que é o que a Dai estava contando. O povo tinha saído do Egito, tinha atravessado o Mar Vermelho, Deus tinha feito maná cair do céu, tinha suprido água, todas as necessidades ali que o povo precisava. E aí o povo vai, sem paciência aí, falando que achando que pode ter acontecido alguma coisa, vamos construir um bezerro para. E assim, o povo não estava construindo um bezerro como um outro Deus. Eles estavam construindo um bezerro para ser adorar ao Deus do céu. Só que Deus fala que não é para ter imagem de esculturas para adorar ele, né? Mas o povo, eles não estavam adorando um outro Deus naquele momento. Muitas vezes a gente pensa que é isso, mas não é. Eles estavam criando um bezerro para adorar o próprio Deus do céu. E Deus ficou muito triste com isso. E Deus falou assim: eu vou acabar com esse povo. E aí veio o que a Dai falou. Moisés vai lá e fala: Senhor, mas você vai diminuir seu nome perante toda a sociedade aí, porque você tirou eles do Egito, fez eles passar por um monte de coisa, dizendo que vai levá-los até Canaã e quer destruir o povo. Então, assim, o relacionamento com Moisés e com Deus, com Moisés com Deus, era tão próximo, tão íntimo, a ponto de esse tipo de conversa não ser algo incomum, e ser algo assim, que um está ouvindo o outro. E o mais interessante nisso era porque Deus, ele quer que a gente interceda em favor das pessoas. E neste momento, Deus estava dando a oportunidade de Moisés interceder pelo povo, pela salvação do povo. Porque ele quer salvar todo mundo. E quando a gente ora intercessão por alguém, Deus ouve essa oração mais rápido ainda. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de ver o testemunho do Gabriel Estevam, mas ele fala muito sobre isso, que quando a gente ora intercedendo por alguém, são enviados ainda mais anjos de Deus ali para acolher, né, para estar ali. E Deus, ele vai ouvir tudo. Claro, ele vai responder se tudo for de acordo com a vontade dele, né? Olha só como é colocado na Bíblia, que Deus ele reagiu a esse pedido audacioso de Moisés, que é de um amigo dele. E como que ele reagiu? Lá no verso 14 do capítulo lá de Êxodo, fala assim, que então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que havia de fazer ao povo. Deus se arrependeu do mal que ele disse, ou seja, de ter falado que ia destruir o povo por conta de uma conversa que teve com Moisés. Olha o nível da amizade aqui. É nesse nível assim que a gente tem que chegar a ter amizade com Deus. Ser muito próximo. E aí, dessa mesma forma, ela até coloca aqui no livro, né? Que Deus procura pessoas que desejem conhecê-lo de tamanha intimidade para que possam chamá-las de amigos e confiar o seu coração, ou seja, as coisas que ele está pensando no coração dele, ele pode confiar ao seu coração, Dai, ao seu Mel, ao seu Bruna, ao seu Ellen e ao seu Eliana. Confiar o que ele pensa a vocês, a ponto de que, ao confiar isso, ele te convide, tipo, ó, ore pelas coisas que eu quero realizar. O que Deus queria realizar com aquele povo? Transformar uma nação santa, uma nação real, um povo que ele escolheu ali e que ele ia fazer diferença entre todas as outras nações para mostrar quem ele é. E Moisés foi essa pessoa que começou a interceder por esse povo. E aí a pergunta é, será que a gente está disposto a ser amigo de Deus dessa forma? De ele confiar as coisas que ele deseja para toda a sociedade, para todo esse planeta Terra e para os outros planetas também. Confiar a gente para que a gente possa também orar por essas pessoas, interceder e procurar ajudá-las através da oração. E aí, o ponto que ela traz aqui é que hoje, muitas vezes, quando a gente vai fazer as orações,
Em vez de a gente fazer súplicas pelo livramento, e hoje, né, atualmente a gente precisa até orar mais por isso, porque a gente está vendo a guerra que está acontecendo no mundo, né, de orar por livramento do povo de Deus, ou pela salvação ali das nações perdidas, hoje a gente tem uma oração muito egocêntrica e muito limitada. E ela até usa a expressão que é bem forte, na verdade, de falar assim que muitas vezes a nossa oração é um blá 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 espiritual. E tem até um autor chamado Eric Ludy, que ele descreve essa oração tipo blá blá blá, né? Onde nessa oração a gente só faz oração egocêntrica, onde a gente só implora conforto de proteção, às vezes prazos que precisam ser cumpridos, ou mãos de cirurgiões para serem guiadas, porque vão fazer alguma cirurgia, ou provas que eu vou passar, ou alimento que eu estou precisando, ou alimento que para ser abençoado. Então, sempre centrado em mim. Sempre centrado no que eu preciso, no que eu quero, no que eu estou passando. E não em livrar o meu irmão, ou não em livrar as nações do perigo, ou não orar pela salvação das pessoas. Olha só o que ela diz nesse texto aqui, ó. Quando nós mantemos o foco da oração em nós mesmos, fica claro que não entendemos de verdade o coração de Deus, porque não vemos suas lágrimas de tristeza pelos sofredores e perdidos. Quando compreendemos seu amor por aqueles que estão em trevas, nós passamos a ser parceiros dele no serviço. Nós choramos quando ele chora e oramos pelas preocupações dele e não só pelas nossas preocupações. Nós nos tornamos amigos dele de verdade, e é então que começamos a tocar o início da fronteira infinita de possibilidades na vida da fé. Lembra quando a gente falou, você com seu melhor amigo, quando ele tem uma grande conquista, você se alegra com ele, mas quando ele está passando por dificuldades, problemas, você também chora junto? Será que a gente chora junto pelos problemas, pelas as coisas tristes pelas quais Deus chora também? Esse é o ponto. Por isso que ela fala isso. Quando a gente se preocupa com o próximo, a gente também está se preocupando com aquilo que Deus está se preocupando. Porque Ele quer a salvação de todos. E quando todos sou eu, só eu, não acaba sendo um relacionamento de verdade. Na verdade, acaba sendo um relacionamento só de um lado, de Deus com você, mas de você com Deus, não. Entende? Mas uma das outras coisas que ela traz é sobre orar pela inspiração do Espírito Santo. Porque com isso a gente aprende a orar de acordo com os desejos de Deus. Porque o Espírito Santo, ele nos ajuda nessa conversa. Lembra que no livro de Tiago fala que a gente pede e não recebe porque a gente pede mal, para esbanjar-nos em nossos prazeres. Mas também Romanos fala que o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós de sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que são os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Aquele texto, né, que fala que mesmo que a gente ore, né, de maneira ali não entendível, o Espírito Santo transforma essa oração e leva de maneira entendível para Deus, né? O que Deus quer é transformar a nosso ser, a ponto de nos ensinar também a como orar e pedir pelo Espírito é isso. E aí, isso faz muito sentido, porque quando você vai lá em João, o que Jesus fala em João 14? Tudo quanto pedirdes em meu nome, ele fala o quê? Isso eu vou fazer, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. E aí você faz uma oração em nome de Jesus e isso não acontece. Por quê? Porque você ainda não descobriu a vontade de Deus. Deus vai fazer se isso for de acordo com a vontade dele. E aí, como que eu sei quais são os planos de Deus para mim? Através do relacionamento íntimo com ele. Como que eu sei o que a Dai pensa sobre mim? Como que eu sei o que a Dai planeja sobre mim? Eu tô falando assim, no nível de amizade. Eu só sei porque a gente tem um nível de amizade. Se eu não tiver, não tem como eu saber. Não tem como eu ter ideia do que ela imagina, do que ela vai pensar sobre o que eu fiz ou não fiz, sobre o que eu gosto ou não gosto. Eu acho essa cor legal. Por exemplo, eu sei que a Dai não gosta de banana. Por que eu sei que ela não gosta de banana? Porque eu convivo com ela.
A única banana que ela suporta comer é a banana frita. Em Por ex- compensação, ela sabe também que eu amo uva. então. E eu sei muito que ela ama muito uva de paixão. Então, assim, esse tipo de coisa é. Sabe quando, por exemplo, olha só como isso faz sentido. Né, essa questão de amizade. Como eu posso fazer a vontade da Dai? Olha só, eu vou lá, chego lá no Hortifruti, compro 10 pacotes de uva e levo para ela. Você acha que eu tô fazendo a vontade dela ou não? Eu tô fazendo, por quê? Porque eu sei que ela gosta disso. Eu sei que eu fazendo isso eu vou estar agradando ela. Então é da mesma. Esse é o truque. É da mesma forma. Se você conhece a Deus de verdade, você sabe do que ele gosta. Você vai também orar por isso. Você vai começar a reconhecer a vontade dele. Por exemplo, se alguém me mostrar assim, pra mim, o que você acha que a Dai gosta? Dessa fruta aqui que é banana ou dessa fruta aqui que é uva? Qual que você quer pedir por ela? Eu vou pedir a que é uva, porque eu tenho certeza que ela gosta disso aqui. Essa daqui, ó, pode até dar pra outra pessoa, que ela não faz nem questão de ter na casa dela. Por ela, não, pelos outros parentes da família, sim. Então, é nesse nível. Então, é nesse nível que a gente tem que ter o relacionamento com Deus. E aí, a última reflexão que eu quero trazer que é o que ela fala aqui, é nós termos o conhecimento pessoal de Deus. Por quê? Será? E aí vem a pergunta: será que você conhece a Deus por conta dos seus pais? Ou por conta dos líderes aí da igreja? Ou por conta do coral? Ou por conta de qualquer outra pessoa? Porque ela te apresentou a Deus e ela falou o que Deus fez na vida dela. Isso é muito bom conhecer Deus dessa forma. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é você conhecer a Deus através do seu relacionamento com Ele. E hoje, muitas pessoas, elas têm um relacionamento com Deus através do conhecimento por outra pessoa, e não pelo que ela vive. E aí, ela termina, né? Nesse final aqui, ela fala assim, ó: nós não nos salvamos porque nossos pais andaram com Deus, e não seremos salvos em núcleos familiares. Não seremos salvos porque o nosso nome está escrito lá no rol dos membros da igreja, e nem porque a gente tem posições de liderança em algum ministério. Nenhuma dessas coisas vai nos ajudar se não escolhermos individualmente entregar o coração a Deus. Então, se hoje, por um acaso, você tem conhecimento de Deus só por conta do seu pai, da sua mãe, da sua família, da igreja que você foi ou frequenta, do ministério que você faz parte, talvez seja a hora de tentar conhecer a Deus pelos seus próprios pés, pela sua própria caminhada, para você saber quem Ele é de fato e ter uma amizade com Ele de fato. E a oração que ela termina aqui fala assim, ó: Senhor, toma meu coração, pois não posso dar. É tua propriedade. Conserva-me puro. Conserva, né, o coração puro, pois não posso conservá-lo para ti. Salva-me a despeito de mim mesmo, tão fraco e tão dessemelhante de Cristo. Molda-me, forma-me e eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a rica corrente de teu amor possa fluir por minha alma. Amém? Que essa seja, então, a nossa oração. E lembrar daquela história que eu contei no primeiro dia, que eu não sei se vocês estavam nesse momento com contei essa história, da história do rei. Que Deus, ele é o rei, e é o único que pode dar todas as coisas. E a gente pode, sim, fazer pedidos audaciosos a ele, porque ele é o rei. Então, imagina, além de amigo, o seu amigo ser um rei. Um rei que, tipo, pode te levar em qualquer lugar, pode te dar qualquer coisa, de preços e tamanhos e medidas ilimitadas, porque ele é o rei, ele é dono de tudo. E quem não quer ter um amigo que é dono de tudo? E não é nem por interesse, tá? É porque queremos ter essa amizade mesmo. Com alguém que é tão verdadeiro com a gente e que a gente pode ser tão verdadeiro com ele também. E eu acho que é a melhor coisa que tem é você poder ser verdadeiro com a pessoa que está ao seu lado, né? Poder falar tudo abertamente. E você só consegue fazer isso quando você tem uma amizade verdadeira com alguém, né? Onde você não tem que ficar pisando em ovos para poder conversar e falar, pensando, o que essa pessoa vai achar do que eu estou falando ou conversando, ou das minhas ideias, né? Será que ela já vai me julgar? Não, Deus não é assim, né? Deus está pronto para te ouvir e Ele também quer que você ouça Ele. E como que eu vou ouvir Ele? Através
de um relacionamento. Através da palavra dele é um dos meios, e através da oração é outro dos meios. E Deus pode também falar através de outros meios, porque ele pode qualquer coisa. Tá bom? Quando foi lá interceder pelas pessoas, para Abraão intercedeu, né? E quando a gente pensa pelos outros, faz oração pelos outros, Drica sabe que eu tenho meu caderninho. E engraçado que foi bem interessante que na terça-feira eu orei pelas pessoas que me entregaram na quinta. E eu coloquei lá os nomes e eu tenho a comprovação porque eu tinha a data. E aí eu tinha orado por elas, mas sem nenhuma pretensão de nenhuma coisa, realmente com o coração puro. Tinha feito na terça-feira 2 orações por essas pessoas e uma oração sincera, verdadeira, entregando realmente toda a minha vida nas mãos de Deus, porque Drica sabe que eu sofro de ansiedade, eu coloco e tiro. E eu falei, Deus, eu não vou tirar. Eu vou descansar, eu vou colocar em suas mãos e descansar de verdade. E aí, fechei ali o meu caderno de oração e realmente descansei. Falei, Deus, eu não vou ficar ansiosa nem preocupada, porque se está nas suas mãos, então eu vou estar descansada. Drica é prova disso. E na hora que eu consegui colocar na mão, fazer 2 coisas. Primeiro, colocar na mão dele, e segundo, pedir pelo outro sem interesse nenhum por trás. Tipo, Deus, ajuda lá aquelas pessoas lá que eles lembrem de mim. Foi quando eu fui lembrada. É verdade, eu lembro que você me contou isso. Então, vamos orar para entregar este momento a Deus, essa noite a Deus, e pedir para que Ele nos ensine, né, a ser mais amigo dele e podemos ser chamados também, né, de amigos de Deus. Oremos. Querido Deus que habita nas alturas do céu, graças te damos, Senhor, por este estudo que fizemos, por aprender um pouco sobre o que é ser amigo e aprender como sermos amigos de ti. E queremos entregar os nossos corações a ti neste momento, entregar a nossa vida a ti e pedir que o Senhor aceite a nossa amizade. Que o Senhor também nos ensine para que nós saibamos ter esse relacionamento de via dupla, né? De sermos seus amigos, mas também de sermos bons amigos para o Senhor. Pedimos que o Senhor esteja conosco nessa caminhada. E pedimos também pelas nossas vidas, pelos pedidos que aqui foram feitos, por essa noite, por esse findar dessa semana. E que tudo, Senhor, esteja sempre de acordo com sua santa vontade. Em nome de Jesus, fazemos essa oração. Amém.